Então, nosso tema é a resposta de Jesus. Por que a resposta de Jesus? Porque Jesus está respondendo ao ataque do inimigo. O inimigo começou desde a época do profeta Daniel, um ataque à verdade. Em Daniel 8, verso 12, nós vimos que a verdade foi lançada por terra. E agora Deus, Ele volta a recuperar a verdade, a trazer a verdade novamente para o centro, para que todos possam enxergar a verdade. No livro de Isaías, no capítulo 60, verso 2, Deus diz que as trevas encobrem a terra. E que tipo de trevas a terra está imersa? Espiritual, moral, mas principalmente numa crise da verdade, porque o inimigo pegou a verdade e lançou por terra. E no lugar da verdade, ele pôs uma mentira. E Daniel 8, verso 12, diz que o que o inimigo fez prosperou. Então esse plano de substituir a verdade pela mentira, de acordo com a Bíblia, prosperou e o mundo inteiro então passou a seguir uma mentira sem saber que era mentira. E agora Deus tem um plano para trazer a verdade novamente para o centro do debate. Em Apocalipse, no capítulo 18, verso 2, diz que Deus ilumina a terra. Em Isaías diz que a terra está em trevas, mas agora no final, em Apocalipse 18, verso 2, diz que Deus ilumina a terra. E Deus ilumina a terra inundando-a com a verdade. Então a resposta de Deus, a partir de hoje, nós veremos como Deus vai responder a esse ataque da mentira sobre a verdade. Nós estudamos na semana passada e vimos que Deus tem o seu remanescente. Esses 144 mil, que não é um número literal, não são apenas 144 mil literalmente, mas os 144 mil é um número simbólico. Representa o povo de Deus que vai estar vivo, dando a última mensagem de Deus à terra. Você pode fazer parte dos 144 mil, eu também somos parte dos 144 mil, hoje, enquanto anunciamos as 3 mensagens angélicas à terra. A partir do momento em que, por acaso, descansarmos no pó da terra, eu espero que isso não aconteça, espero que Jesus volte e nos encontre vivos ainda. Eu não tenho nenhuma perspectiva de passar pela experiência da morte, quero ir vivo para o céu. Com a volta de Jesus, me encontre aqui ainda junto com vocês. Mas se por acaso passarmos pelo descanso, Deus vai trazer outra pessoa para ocupar o nosso lugar, no seu remanescente, que vai dar a última mensagem à terra. Então o remanescente está sempre vivo na terra. São aqueles que estão anunciando a mensagem de Deus. E a Bíblia diz que esse remanescente, ele tem 2 características. Qual é a primeira característica do remanescente? Guardam os mandamentos de Deus, são fiéis a Deus, são obedientes a Deus, por isso guardam os mandamentos de Deus. E qual é a segunda característica? Tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10, diz que o espírito de profecia ou o espírito profético é o testemunho de Jesus. Sobre isso vamos estudar mais quando chegarmos a Apocalipse 19, e ali vamos poder estudar mais sobre o testemunho de Jesus. Mas vimos que uma outra característica do remanescente diz que, além de guardar os mandamentos de Deus, eles têm o testemunho de Jesus e têm a fé em Jesus. Essas são as 3 características do remanescente fiel de Deus nos últimos dias. Ele ama Jesus, ele tem a sua fé em Jesus, ele crê e segue o testemunho de Jesus e também é obediente a Deus guardando os seus mandamentos. Quem são os 144 mil? É o remanescente de Deus na terra que anuncia as 3 mensagens angélicas. Quantos são? Milhares, milhões, 144 mil é apenas um número simbólico. Deus pegou o número de tribos de Israel do Antigo Testamento, 12, pegou o número dos apóstolos, também 12, que são ali as portas e as colunas da cidade santa, multiplicou um pelo outro, 144, e Deus ainda multiplicou por 1000. Para dar aí uma ideia de que é um número abrangente, cobre o mundo inteiro. Não é apenas um grupo aqui ou ali, ou uma elite entre os salvos, mas é o remanescente de Deus que anuncia a sua mensagem ao mundo. Hoje nós vamos ver então que Deus anuncia essa mensagem, Deus levanta esse movimento de restauração da verdade, Deus usa como símbolo
3 anjos. Deus diz que 3 anjos voam pelo céu. Nós vamos ver daqui a pouco o significado de anjos, mas o fato de estarem voando pelo céu mostra, em primeiro lugar, que é uma mensagem divina. Não é uma mensagem surgida na terra, não vem da ideia de alguém, não vem da interpretação de alguém, mas é uma mensagem divina, vem do céu. O fato dos anjos estarem voando sobre a terra nos mostra que essa mensagem é para o mundo inteiro, não é apenas para um grupo, é para quem vive no Oriente, para quem vive na África, quem vive na Austrália, quem vive aqui nas Américas, quem vive na Europa, quem vive em toda a parte do mundo. Essa mensagem é importante e relevante para os chineses, para os japoneses, para os brasileiros e para qualquer pessoa que vive na face da terra. Esta mensagem é a mensagem de Deus de restauração da verdade. Mas a grande pergunta é, que verdade que é restaurada? O que é a verdade, afinal de contas, que precisa ser restaurada? Bem, a verdade só existe uma, não é verdade? Não existem 2 verdades, a verdade é só uma, não podem existir 2 verdades. A verdade é única e a verdade é absoluta. Mas quando a Bíblia fala sobre a verdade, a Bíblia usa 5 definições da verdade. Eu vou pedir a ajuda de vocês aí, se alguém puder abrir a Bíblia aí para me ajudar lendo essas definições da verdade. A primeira definição da verdade está em Isaías, no capítulo 65, verso 16. Isaías 65, 16. Um voluntário aí pode ler para a gente, por favor? Isso, o Deus da verdade. Então, a primeira verdade que a Bíblia faz referência é a Deus. Então, Deus da verdade. Então, Deus é a verdade. Essa é a primeira verdade que a Bíblia menciona, a primeira definição da verdade. A segunda definição da verdade está em João 14, verso 6. João 14, verso 6, ali tem a segunda definição do que é a verdade. Um voluntário pode ler para a gente, por favor? João 14, 6. Nós temos o microfone ali, o Tiago está com o microfone. Quem só levantar a mão, ali, aqui, eu esqueci seu nome, perdão. Augusto, já me falou mais de uma vez e eu me esqueci, perdão, Augusto. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bem, Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Então a segunda verdade é Jesus. A primeira é Deus o Pai, a segunda é Jesus. Jesus diz, eu sou a verdade. A terceira definição da verdade está em João também, no capítulo 16, verso 13. João 16, verso 13. Quem puder ler para mim? Irmão Edson ali atrás, Tiago. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem, parece a voz de Deus falando do céu, né? Muito bem, Edson. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, nós temos aí as primeiras 3 definições da verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é a Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas em João 17, 17, nós temos ali uma outra definição do que é a verdade. Quem puder ler, é só levantar uma das mãos. A Fabiana aqui, por favor, Tiago. João 17, 17, temos ali a terceira definição da verdade. 17? 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem. Olha, se a Trindade é a verdade, então a palavra da Trindade é a verdade. E a tua palavra é a verdade. E a quinta definição do que é a verdade, encontramos nos Salmos 119. 2 versos nós vamos ler aí. Salmos 119, versos 142 e verso 151. Um voluntário aí pode ler para a gente, só levantar uma das mãos, para a gente saber quem vai ali. Tiago vai
Só um minutinho que o microfone está chegando aí para você. Aí. 142, Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E o 151 também, pode ler, por favor? Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Muito bem, muito obrigado. A quinta definição da verdade é que a verdade é a lei de Deus. A tua lei é a própria verdade, diz o texto bíblico. E os teus mandamentos são a própria verdade. Então, qual a verdade que foi lançada por terra? Foi esta verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre a palavra de Deus e a verdade sobre a lei de Deus. O inimigo, então, atentou contra esta verdade. Tiago, você pode abaixar o som só mais um pouquinho? Eu acho que está bem alto o som do meu microfone. Então, esta é a verdade que a Bíblia menciona. E agora, com essa mensagem dos 3 anjos, nós veremos, então, a restauração da verdade. Em primeiro lugar, aqui nos mostra que os 3 anjos simbolizam um grande movimento profético. Este grande movimento profético iria surgir quando a igreja surgisse novamente no cenário mundial. Já estudamos no capítulo 12 que a igreja ficou escondida por 1260 anos e ela só foi aparecer novamente na história no ano 1798. Então esse movimento profético de restauração da verdade só surgiria depois de 1798. Uma outra característica deste movimento é que ele é profético. Este movimento profético, ele representa o remanescente de Deus na terra. Ele representa a igreja de Deus na terra. Deus tem a sua igreja na terra e esta igreja surgiu para restaurar a verdade. Deus fez este movimento profético levantar-se para que ele pudesse restaurar a verdade. Então, estes anjos de Apocalipse 14 não são seres angelicais, não são seres que vêm do céu para a terra, mas são este remanescente que Deus levanta para restaurar a verdade. Deus levantou este movimento a partir de 1798. Agora nós vamos a Apocalipse no capítulo 14, versos 6 e 7, para que possamos ler, então, a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, 6 e 7. Este eu vou ler aqui. Tem aqui na tela, se você quiser acompanhar, diz ali: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Me permitam ler uma segunda vez esse mesmo texto, para ficar bem gravado em nossa mente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então está aí o texto. E esse texto então diz que ele viu um anjo voando pelo meio do céu. A palavra que na nossa língua é traduzida como anjo é a palavra grega angelos, que ela também é traduzida em muitos lugares na Bíblia como mensageiro. Então este anjo é o mensageiro divino, aquele que transmite esta mensagem. E esta mensagem então que é transmitida, ela é dada após 1798 e deve ser dada ao mundo inteiro. E nós vimos ali naquela mensagem que ela tem 5 afirmações, né? A mensagem do primeiro anjo faz 5 afirmações. A primeira afirmação, que o evangelho é eterno. Se o evangelho é eterno, significa que existe apenas um único evangelho, não é verdade? O evangelho é eterno para o passado, o evangelho é eterno para o futuro. Este é o único evangelho que existe. E o que diz o evangelho? O evangelho é a boa nova de que nós somos salvos pela graça de Cristo, pela vida que Jesus viveu, pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, pela ressurreição dele e pelo trabalho dele no santuário celestial. Em outras palavras, nós somos salvos exclusivamente e tão somente por Jesus Cristo.
Deus não nos salva pelos nossos méritos, mas Deus nos salva pelos méritos de Jesus. E os méritos de Jesus são aplicados a nós, se nós o aceitarmos como nosso Salvador. Então, os méritos da vida dele são aplicados a nós. E a nossa vida de pecador, o que Deus faz com ela? Deus diz que Ele sepulta nas profundezas do mar e esquece. Quando Ele olha para nós, tudo que Ele vê é a vida perfeita de Jesus. Então, somos salvos porque bondosamente, de graça, Deus nos dá os méritos de Jesus. Este é o Evangelho. Este Evangelho foi pregado no Éden para Adão e Eva. Este Evangelho foi pregado por Noé. Este Evangelho foi pregado por todos os profetas. Este Evangelho foi pregado pelos apóstolos de Jesus. E este Evangelho é pregado também por este movimento de restauração da verdade. Você é salvo por Jesus, exclusivamente por Jesus, pelos méritos da vida de Jesus, pelos méritos da morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus e pelo que Ele faz com você hoje no santuário celestial. Este é o Evangelho eterno, exclusivamente pela graça de Deus, que nos dá bondosamente os méritos de Jesus. Nós vimos também que o Evangelho deve ser pregado a todos. Deus não exclui ninguém, todo mundo tem que ouvir o Evangelho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única maneira de salvação é através de Jesus. E essa é uma afirmação que nós poderíamos dizer que, de certa forma, radical. Isso quer dizer que não é possível ter a salvação pelo hinduísmo? Isso mesmo, Jesus diz que o único caminho para a salvação é por Ele. Isso quer dizer que não é possível ter a salvação pelo islamismo? É isso mesmo, Jesus diz que o único caminho da salvação é por Ele. Não é possível ter a salvação pelo budismo? Jesus diz que não, que o único caminho de salvação é por Ele. Então esse Evangelho tem que ser pregado não apenas para nós que vivem no Ocidente, que somos chamados de cristãos, mas esse Evangelho tem que ser pregado ao mundo inteiro. Para aqueles que vivem no Islã, para aqueles que vivem no budismo, para aqueles que vivem no hinduísmo, para aqueles que vivem em qualquer ponto da terra. O Evangelho tem que ir a todo mundo. E Jesus ainda foi muito específico, Ele diz a cada tribo, a cada língua, a cada povo. Então o Evangelho não pode ser pregado apenas nas grandes cidades, tem que ser pregado também no campo. O Evangelho não pode ser pregado apenas de uma determinada região da cidade, tem que ser pregado para todo mundo. E nós corremos um sério risco de achar que algumas pessoas não precisam do Evangelho, mas precisam. Sem o Evangelho, sem o conhecimento de Cristo, não há salvação. Porque a salvação só é obtida quando a pessoa toma a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo e o aceita como Salvador. Por isso, este movimento é um movimento mundial que deve ir a toda parte. Nós vimos também que nesta mensagem Deus é apresentado como Criador. Aqui começa a restauração da verdade. A primeira verdade a ser restaurada é Deus. Deus é o Criador. Nós não passamos a existir a partir de um processo natural, não. Nós passamos a existir tudo à nossa volta a partir de um processo especial, que Deus agiu no tempo e no espaço, preparando o planeta para nos receber e finalmente nos criando, quando todo o ambiente estava preparado e era possível que a vida existisse. Então este movimento mundial, ele prega que Deus é o Criador dos céus e da terra. Esta hoje é uma mensagem radical, porque o mundo quase todo não acredita mais nisso. Deus foi excluído da mente humana, Deus foi excluído da academia, Deus foi excluído da ciência, Deus está sendo excluído na escola, e esse movimento é um movimento que restaura a verdade. E a primeira verdade a ser restaurada é que Deus é o Criador. Um outro ponto dessa pregação é que Deus deve ser adorado. Vimos ali que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar. Deus deve ser adorado. Esse movimento é um movimento que restaura a adoração a Deus. E o quinto aspecto, a quinta afirmação da mensagem do primeiro anjo é que o juízo está em andamento. Agora, neste momento, um juízo está ocorrendo. Aquilo que nós chamamos de juízo final já está ocorrendo agora.
Quando chegarmos no capítulo 20, vamos estudar com mais detalhes sobre o juízo. Mas o juízo não é um evento que vai acontecer no futuro. O juízo é um evento que já está acontecendo hoje. E o mundo precisa saber disto, que o juízo está ocorrendo exatamente agora, enquanto nós estamos aqui. Então a mensagem do primeiro anjo faz estas 5 afirmações. O Evangelho é eterno, o Evangelho é para todos, Deus é o Criador, Deus deve ser adorado e o juízo está em andamento. Agora, a adoração, a gente percebe que está no centro do conflito entre Miguel e o dragão. No centro do conflito está, então, a adoração. Veja só, se você pegar a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13 é dedicado ao diabo, né? Lembram que o capítulo 13 apresenta todo o projeto do diabo. E no capítulo 13, em vários versos, o diabo pretende a adoração. Vou pedir a alguns voluntários para me ajudar aí. Vamos começar lendo o verso 4 de Apocalipse 13. Veja como a palavra adoração aparece ali. Apocalipse 13, verso 4. Um voluntário pode ler para a gente? Irmão Tocinho ali, Lorenzo, vai ler para a gente. Ô Tocinho, o senhor aproveita e talvez lê todos aí que eu vou pedir para o senhor. Começa com 4 aí, por favor. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Muito bem, adoração à besta e ao dragão. Verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem vai adorar a besta? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida de Deus. Então, o inimigo pretendendo adoração. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E o verso 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Muito bem, irmãos, a gente percebe aí que como essa questão da adoração, muito obrigado, Lourenço e irmão Tocim, a gente percebe aí como essa questão da adoração está envolvido no grande conflito, né? Então, o dragão está querendo ser adorado, né? Ele faz tudo para ser adorado no lugar de Deus. Mas a Bíblia afirma em Mateus capítulo 4 que apenas Deus pode ser adorado. Mateus 4, 8 a 10. Um voluntário pode ler para mim, por favor? Mateus 4, 8 a 10. Mateus 4, 8 a 10. Quem pode ler? Só levanta a mão. Aqui a irmã Jô já está aqui, o microfone já está aqui também. 4, 8 a 10. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Muito bem, então a gente percebe aí que o único que pode ser adorado, quem é? Deus. Jesus está dizendo: retira-te, Satanás, porque apenas, tão somente, unicamente, exclusivamente, Deus pode ser adorado. Então o grande conflito entre o bem e o mal é sobre, o tema do grande conflito é a adoração. A quem vamos adorar? Vamos adorar o dragão, o diabo, ou vamos adorar ao nosso Deus? A quem vamos adorar? Isso nos faz lembrar de um dos mandamentos. Qual é o único mandamento que fala sobre adoração? O 4º mandamento. Por quê? Porque ele é o único que fala que Deus é o Criador. Este 4º mandamento é o único que afirma isso, que Deus é o Criador. Vamos dar uma olhadinha no 4º mandamento? Eu tenho aqui o texto do 4º mandamento. Ali diz, vamos acompanhar aí. Deus começa dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Mas por quê?
Agora vem a explicação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora, dê mais uma olhada no texto que está aqui na tela, se você puder olhar, ou então na sua Bíblia aí. Quando a gente olha para este texto que está aí, nós podemos dizer que quando nós guardamos este mandamento, nós estamos afirmando 7 aspectos de nossa fé. Vamos ver quais são esses aspectos? A primeira coisa que nós afirmamos é que a teoria da evolução é uma falácia. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos afirmando que Deus é o Criador. Então, a teoria da evolução é uma criação humana, uma falácia, uma mentira, uma fraude. Deus é o Criador, e não um processo natural de bilhões e bilhões de anos. Então, quando você guarda o sábado, você está afirmando isto para o mundo. Por que você guarda o sábado? Porque eu creio na criação. Então, o sábado é uma afirmação de que nós acreditamos na criação. A segunda afirmação, quando você guarda o sábado, é de que existe um Deus, e Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Você desmente a teoria da evolução e afirma a criação. A terceira afirmação é que Deus criou tudo em apenas 6 dias literais, e não no decorrer de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas Deus criou este planeta e deu a ele condição de suportar a vida em apenas 6 dias literais de 24 horas. É isto que nós afirmamos quando nós guardamos o 4º mandamento. A próxima afirmação é que Deus apenas deve ser adorado, porque Ele é o único Criador, então apenas Deus pode ser adorado. Não podemos adorar mais nada, nem adorar mais ninguém. Apenas Deus e tão somente Deus pode ser adorado. A outra afirmação que nós fazemos é que nós dependemos dEle para a nossa existência. Deus é o autor da vida, Deus quem criou o ambiente para suportar a vida e Deus quem mantém a vida. Nossa vida é dependente de Deus. Sem a presença de Deus, a vida não é possível. Nós só podemos viver porque Deus está conosco. E nós também o reconhecemos como o Senhor de nossa vida. Quando nós guardamos o mandamento é porque Deus pediu que fosse assim. Se estamos obedecendo é que reconhecemos que Deus é o Senhor. O Senhor disse, então nós obedecemos. Nós somos filhos. Nós não somos o Pai. Nós não estamos na mesma posição do Criador. Ele é o Senhor e nós somos os seus filhos. Então, quando guardamos o sábado, nós afirmamos isso. Nós também afirmamos que nós o adoramos por nossa obediência e lealdade a Ele. Vocês percebem essas 7 afirmações a respeito do sábado, quando você guarda o sábado? Você está afirmando tudo isso? Agora, a próxima pergunta. Se você fosse o diabo, qual dos 10 mandamentos atacaria com mais ênfase? Olha aí, nós temos alguns entendidos no diabês, né? Eu estou só brincando, irmão Jaime, é sem dúvida que sim. Se você quer negar a existência de Deus, se você quer lançar essa verdade por terra, de que Deus é o Criador, então você tem que atacar este mandamento. Enquanto tiver alguém na terra guardando este mandamento, a mentira não está totalmente colocada. Para que a mentira tome conta, é preciso que ninguém na terra guarde este mandamento. Enquanto uma única pessoa estiver guardando este mandamento, o inimigo ainda não triunfou no processo de estabelecer a mentira. Então, se você ou eu fôssemos o diabo, nós atacaríamos exatamente este mandamento, dizendo para as pessoas, não, o sábado não tem importância, o sábado não tem nenhum significado, o sábado era apenas um preceito cerimonial para o povo judeu no passado. Jesus Cristo veio e nos libertou desta obrigação. Hoje nós não precisamos mais guardar este mandamento. Se é assim, então nós temos que esquecer que Deus é o Criador. E aí a nossa mente fica aberta para aceitarmos a teoria da evolução. Deixamos de reconhecer o senhorio de Deus. Ele mandou e nós tomamos a decisão de que não vamos, então nós estamos dizendo que nós não reconhecemos o seu senhorio sobre nossa vida. Então, se o diabo
se fôssemos o diabo, sem dúvida nós atacaríamos este mandamento. E nós sabemos por quê, que é a maneira de dizer que Deus não existe. Ora, nós adoramos a Deus com a nossa obediência a Ele, por reconhecermos ou por reconhecê-lo como Criador. Então, a primeira mensagem angélica afirma: Deus é o Criador. E nós afirmamos a nossa crença nisto através de nossa adoração a Ele, como Ele pediu, guardando o quarto mandamento. Então, a primeira mensagem angélica restaura a verdade de que Deus é o Criador, mas restaura também a mensagem do sábado, de que o sábado ainda está válido. Enquanto você crê que Deus é o Criador, o sábado está válido. E com isso você restaura também a lei. Porque a lei é a própria verdade. Então o sábado é o quarto mandamento da lei. E se o sábado está válido, toda a lei também está válida. Com isso você restaura também a verdade da palavra de Deus. Porque nós guardamos o sábado, porque Deus afirmou assim na sua palavra. Quando você passa a crer e obedecer, você está afirmando que a palavra de Deus é a verdade. Então a primeira mensagem angélica chama a atenção para o sábado. Mas por que o sábado? Porque quando você afirma o mandamento do sábado, você afirma tudo isso que nós vimos até aqui. Deus é o Criador. O Evangelho é eterno, é o mesmo. Lá no Éden é o mesmo hoje. Você afirma que a lei de Deus ainda continua valendo, que os mandamentos de Deus continuam ainda sendo válidos hoje como foi no passado, e que a palavra de Deus é verdadeira. Então tudo isso está envolvido no mandamento do sábado. Sabe, queridos, nós temos que tomar uma decisão em nossa vida. Nós estamos vivendo num conflito, como a palavra de Deus afirma. Nós estamos no meio de um grande conflito. Nós já estudamos até aqui, já vimos. Só existem dois lados neste conflito. Você está do lado de Miguel ou você está do lado, infelizmente, do dragão. Mas se você está do lado de Miguel, que é Jesus Cristo, então você faz parte dos 144 mil que estão vivendo na terra hoje, que são os restauradores da verdade. Você então acredita em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você acredita na palavra de Deus, que Deus é o guardião de sua palavra, e Ele não permitiu que os homens a adulterassem com o passar do tempo. E você acredita que a lei de Deus ainda está em vigor hoje, inclusive o quarto mandamento que diz exatamente isto, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Hoje, nós temos que tomar uma decisão. Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Essa porta que Ele está batendo não é uma porta de madeira, não é uma porta de vidro, é na verdade o centro de sua decisão. Ele está batendo aí na sua mente, Ele está batendo na sua consciência. Através do Espírito Santo, Ele está falando com você. Ele está dizendo: meu querido, eu estou lhe convidando para ser um restaurador da verdade. Primeiro vivendo esta verdade, depois ensinando esta verdade. Eu estou lhe chamando para fazer parte deste remanescente, dos 144 mil. Ele disse: se você aceitar, eu entro na sua vida. Eu farei de você então mais do que simplesmente um amigo, eu farei de você o meu filho. E eu participarei de sua vida. E ele diz que ele vai cear conosco. A ceia é sempre um momento de festa, porque é um momento em que tem comida. Ninguém está diante da mesa triste. Quando nós estamos aqui, nos reunimos diante da mesa todos juntos, nós rimos, nós contamos histórias engraçadas, nós brincamos uns com os outros, porque comida está sempre relacionada com alegria. E Jesus diz que Ele vai trazer alegria e felicidade para a nossa vida, porque Ele vai trazer um propósito para a nossa vida. Você vai viver agora com um propósito, ser o remanescente de Deus, ser um restaurador da verdade de Deus. Jesus também nos convida para tomarmos uma decisão. E essa decisão que Jesus nos convida é a decisão de... acho que eu errei aqui. A decisão que Ele nos convida é a decisão de obedecer. Veja esse texto de Atos, no capítulo 5, verso 29. Chegou o momento em que Pedro tinha se levantado agora como restaurador da verdade.
Pedro estava pregando: Jesus Cristo é Deus. Mas as pessoas mandaram ele se calar. O diabo usou pessoas para silenciar a voz de Pedro. E eles bateram em Pedro, eles prenderam Pedro, eles ameaçaram a vida de Pedro, mas Pedro continuou sendo um arauto desta verdade: Jesus Cristo é Deus. Ele morreu, ele ressuscitou e agora ele está no santuário celestial. E Pedro foi chamado novamente diante das autoridades. E Pedro então disse essas palavras famosas: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta foi a declaração de Pedro diante daquele tribunal: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu pergunto a você: você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto, como Pedro, se levantar como arauto da verdade? Como um Pedro, você está disposto a se colocar ao lado de Jesus Cristo? Como Pedro, você quer se levantar e dizer: Senhor, ainda que eu seja preso, ainda que eu sofra as consequências de minha decisão, mas eu me ergo como um remanescente. Eu me ergo para fazer parte da mensagem do primeiro anjo. Eu vou pregar que o Senhor é o Criador. Eu vou pregar que o Senhor é o único que pode ser adorado. E eu vou pregar que ao guardar o sábado nós estamos dando esse testemunho. Eu vou pregar o Evangelho eterno de que a salvação é um presente do Senhor baseado nos méritos de Jesus Cristo. E sabe o que Deus lhe promete? Deus lhe promete, por último, a vida eterna. Deus promete que Ele vai interferir na história deste mundo. Ele vai acabar com a história conforme nós a conhecemos, porque a história que nós conhecemos é a história do mundo com o pecado. Deus vai acabar com o pecado, Deus vai destruir o pecado, e Ele vai então acabar com a história conforme nós a conhecemos. Mas logo em seguida Deus vai criar uma nova história. Agora é a história do homem sem o pecado. O homem vai viver então agora sem a presença do pecado, sem as consequências do pecado. Deus vai criar um novo lar, um bendito lar, um lar maravilhoso. Deus vai criar um novo lugar, um lindo país, uma linda pátria, um lugar totalmente diferente para que os seus remidos possam viver. Tudo que nós precisamos é seguir o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu vou convidar o nosso grupo, nosso conjunto masculino aqui da igreja, para que ele possa cantar sobre este lindo país, sobre esta nova história que o Senhor está construindo para todos aqueles que têm coragem de se levantar para ficar do lado do Cordeiro, do lado de Jesus Cristo. Eu peço a você, enquanto você estiver ouvindo esta música, se você dentro do seu coração, de sua mente, se sentir tocado a dizer: Senhor, eu quero fazer parte deste remanescente, eu quero fazer parte deste grupo, eu quero fazer parte dos 144 mil, eu quero me levantar para ser um restaurador da verdade também. Se este sinceramente é o seu desejo, eu lhe peço, por favor, em algum momento durante a música, fique de pé. Você não estará fazendo isto por mim, porque eu estou pedindo, você fará isto porque Deus está vendo, e Ele vai anotar o seu nome entre os 144 mil, entre aqueles que são os restauradores da verdade. Se esse é o seu desejo, durante a música, por favor, fique de pé, feche os seus olhos e pense nessa promessa maravilhosa de um lindo país que o Senhor vai nos dar.
Vamos orar? Querido Deus, Pai bendito e eterno, Criador dos céus e da terra, o Senhor, que é o único que pode ser adorado, porque o Senhor é o Criador. Muito obrigado, querido Deus, porque o Evangelho eterno nos alcançou aqui também. Muito obrigado porque mensageiros do Senhor se levantaram em algum momento para nos anunciar este Evangelho que nos diz que somos salvos por Tua graça, porque o Senhor nos oferece os méritos da vida perfeita de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, então pagou ali todo o preço de nosso pecado. As nossas culpas foram expiadas e perdoados os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor nos dá isto de presente. Não precisamos comprar, não precisamos trabalhar por isto. O Senhor bondosamente nos oferece e nos dá. Por isso nós o louvamos, porque o Senhor é o Criador, porque o Senhor também é o Redentor. Agora também nós aprendemos nesta noite que o Senhor nos chama para fazermos parte deste grupo que irá iluminar toda a terra. Uma luz já está brilhando aqui neste lugar nesta noite, e outras luzes estão brilhando em outros lugares, quando pessoas estão se levantando como restauradores da verdade. Mas, Pai querido, para que toda a terra seja iluminada com a verdade, é preciso que haja mais pessoas brilhando. Por isso, nesta noite, todos nós que ficamos de pé, estamos dizendo: Senhor, queremos ser a Tua luz. Nos use para iluminar esta terra que está envolta em trevas. Que a verdade que vivemos, que a verdade que anunciamos, possa iluminar a vida de outras pessoas, e que o mundo inteiro possa pelo menos conhecer que há esta verdade, e que eles possam então tomar a decisão que terá consequências eternas, baseada no conhecimento que estarão recebendo a partir do momento em que conhecerem a verdade. Pai querido, nós pedimos que não apenas aqui na igreja, durante o culto, no domingo à noite, mas também lá, quando sairmos pelas portas da igreja, que a igreja nos acompanhe. Hoje nós estamos dentro da igreja aqui, mas a partir de amanhã, que a igreja esteja dentro de nós, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, aonde estivermos, e que possamos viver como luz para iluminar o caminho das outras pessoas. Por favor, querido Deus, toma este pequeno exército e preenche o que está faltando com os Teus anjos e com o poder do Teu Santo Espírito, para que a nossa luz brilhe e brilhe de forma intensa. É o que pedimos no nome santo e bendito de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu estarei ali à porta, que eu gostaria de me despedir de todos vocês.